E aí pessoal, tudo bem? Então estou gravando essa videoaula só para mostrar como que faz para criar diagramas de banco de dados utilizando o software Workbench e exportar esses diagramas para o servidor MySQL. Então para a gente começar, vou clicar lá em File, New Model, ele vai abrir para a gente essa janela e eu vou clicar aqui para adicionar um novo diagrama, criar um novo diagrama. Então dou dois cliques em Add Diagrama, ele vai abrir essa janela para a gente. E aqui a gente tem os componentes para desenhar os nossos diagramas de banco de dados. A gente começa aqui clicando nesse botão para criar uma nova tabela. Então clico nele, clico em qualquer lugar da área central, ele vai adicionar para mim o ícone de tabela. Vou dar dois cliques em cima desse ícone e aqui ele vai pedir para mim qual que é o nome da tabela. Então, por exemplo, vou dar o nome da tabela aluno. E na parte de baixo eu tenho as colunas dessa tabela, os atributos dessa tabela. Então eu vou dar dois cliques aqui nessa linha embaixo de column name, ele vai criar para mim automaticamente o ID aluno, que é a chave primária. Se eu clicar fora, qualquer lugar ele já vai marcar aqui para mim, ó, que ela é PK, primary key, chave primária, NN not null, e aí vou marcar aqui também o AI, que é auto-incremento. Os outros é porque ele é único, então só pode existir um, binário, um signet para valores somente positivo e zero fio para preencher o restante do campo com zero se for necessário. Bom, esses outros a gente não vai marcar, então só auto-incremento, e aí a gente pode adicionar os outros atributos do aluno. Então, por exemplo, o nome, que aí vai ser varchar, o CPF dele, também varchar, matrícula. A matrícula pode ser inteiro, talvez. Aqui nessa caixinha do tipo, ó, data type, tipo de dados, a gente tem vários tipos. A gente tem tipo binário, tem tipo de data, de hora, e aí vários outros tipos que a gente pode estar utilizando, certo? Inteiro. Vou colocar aqui matrícula como tipo int. Beleza, então criei a tabela aluno e vou criar, por exemplo, uma tabela nota. Eu venho aqui, de novo, clico na tabela, coloco aqui, dou dois cliques sobre ela, a tabela nota, nome da coluna, ID coluna, primary key, auto-incremente, vou clicar fora, clico na linha de baixo, colocar valor, tipo float, vou supor que é uma descrição aqui, ó. Eu vou deixar varchar. Mas aqui é só um exemplo bem básico, pessoal. E aqui a gente tem os vários tipos de relacionamento. Então, supondo que eu tivesse um relacionamento de muitos para muitos. Se eu selecionar aqui, ó, muitos para muitos, ele criaria uma nova tabela para a gente. Não é esse o caso. Não quero essa tabela aqui, eu quero remover ela. Clico no botão direito, delete o nome da tabela. Ele vai remover ela. Eu vou criar o relacionamento correto. Então, relacionamento de 1 para n. O aluno pode ter várias notas e uma nota só de um aluno. Então, seleciono o relacionamento de 1 para n, clico no lado muitos, clico no lado 1. Ele vai criar aqui para mim, ó, um pezinho é 1, 3 pezinhos é n. Então, o aluno pode ter várias notas. Uma nota é só de um aluno. Beleza. Então, esse é o nosso diagrama. Aqui em Catalog Tree eu tenho qual que é o nome do meu banco. Então, o meu banco chama MyDB, desenho do banco. Dentro desse banco eu tenho as tabelas aluno e a tabela nota. Vou modificar o nome desse banco de dados. Então, para modificar o nome do banco, clico com o botão direito, Edit Schema, e eu vou colocar o nome do banco, DB Acadêmico, por exemplo. O meu banco de dados chama isso daqui, DB Acadêmico. Posso clicar em fechar, ele vai alterar o nome do banco. Bom, diagrama pronto, é só exportar ele para o servidor MySQL. Então, vou clicar aqui, ó, em Database, sincronize modo, então a gente vai sincronizar um modelo com o banco. No banco de dados não existe nada, ele vai pegar tudo que está no modelo e jogar para o banco de dados. Sincronize model, vou clicar aqui em próximo,
Vou clicar em próximo novamente. Ele vai mostrar aqui para mim, ó, o banco de dados, DB Acadêmico. Às vezes pode mostrar uma lista de bancos aqui. Aí você seleciona qual que é o banco que você quer criar. Vou clicar em próximo. Clico em próximo novamente. E ele vai falar para mim, ó, no modelo eu tenho duas tabelas, aluno e nota. Se eu clicar sobre a tabela aluno, ele vai mostrar qual que é o código SQL para criar essa tabela. Se eu clicar em nota, ele vai mostrar o código SQL para criar a tabela nota. E no source, quer dizer, lá na fonte, no banco de dados, não existe nada. Então, está nem A. Eu posso inverter essa seleção. Por exemplo, se existisse alguma tabela no banco de dados e eu quisesse mostrar aqui, eu poderia inverter a setinha. Então, eu clicaria aqui em Update e aí iria do outro lado, certo? Depois eu mostro isso daí como que ficaria. Então, ó, eu estou enviando tudo do modelo e para o banco. Então, a direção da seta. Vou clicar em próximo e vou clicar em executar. Então, ele vai executar todo esse SQL aqui do modelo no banco. Então, executou. E aqui ele tem que aparecer, ó, sincronização completada com sucesso. Se isso aconteceu, tá ok, tá funcionando certinho. Então, close. E aí, para verificar se foi criado mesmo. Eu vou abrir um outro programa aqui que chama Age. É um programa muito bom para estar fazendo essa manipulação. Então, Age SQL. Aqui você vai colocar qual que é o usuário, qual que é a senha do banco. O meu banco não tem senha, vou clicar em abrir. E aqui ele vai mostrar todos os bancos que eu tenho no servidor MySQL. Então, o nome do banco que a gente tinha dado era DB Acadêmico. Então, aqui eu vou ter um DB Acadêmico. Aqui, ó, DB Acadêmico. Dentro desse DB Acadêmico, eu tenho a tabela aluno, que tem os campos ID, nome, matrícula, CPF, matrícula, e a tabela nota, que tem o ID, valor e descrição. Aqui eu tenho a abinha de dados. Então, se eu clicar na tabela aluno, tem os dados desse aluno, então os dados que estão cadastrados na tabela, por enquanto não tem nenhum dado. Eu posso vir aqui em inserir, então só clicar nesse maisinho, ele vai criar uma nova linha. E aí eu posso adicionar um dado por aqui. Então, salvei o dado. Na tabela nota, a mesma coisa. Então, eu posso adicionar uma nota aqui. E aqui, como a chave estrangeira, ele vai mostrar para mim todos os alunos que estão cadastrados na tabela aluno. Beleza, então cadastrei um aluno, cadastrei uma nota. Se eu quiser, eu posso modificar essa tabela, acrescentar novos campos. Então, por exemplo, vou selecionar a tabela aluno, vou vir aqui em aluno e vou adicionar um novo atributo. Então, cliquei no mais em adicionar, ele vai adicionar um novo atributo para mim. Vamos supor que seja o RG do aluno. Então, RG, tipo inteiro, por varchar. O varchar que é texto. Beleza, acrescentei, vou clicar em salvar. Ele vai, aqui tudo que a gente faz, ele vai mostrando o código aqui embaixo que foi feito. Então, ele deu um alter table, add column, então está adicionando uma coluna que chama RG. Depois da coluna matrícula. Muito bem. Então, se eu for vir ver aqui, ó, agora o RG criou uma nova coluna. Lá no Workbench, a tabela aluno não tem o RG, então eu posso sincronizar o contrário, fazer engenharia reversa, pegar o que tem no banco e alterar no modelo. Por exemplo, database, sincronize model, a gente sincroniza de novo, clica em próximo, próximo, marca lá o banco, clica em próximo, próximo, e aí é a mesma coisa. Aqui ele está falando aqui, ó, que precisa excluir a coluna RG, porque no modelo não tem, mas no banco tem. Tá vendo? Alter table, altera a tabela aluno, drop, apaga a coluna RG. Só que eu não quero excluir a coluna RG, eu quero fazer o contrário. Eu quero pegar essa coluna RG e adicionar no meu modelo. Então, vem aqui em Update, dou 2 cliques. Quando fica o X, quer dizer que ele não vai fazer nada. E aí eu dou 2 cliques de novo. E aí ele vai fazer o contrário, Update Source. Então, ele vai pegar do banco e vai atualizar meu modelo.
Lembrando que meu modelo não tem a coluna RG. Aí eu vou clicar aqui em Next, Execute, Close. E aí ele vem aqui e acrescenta para mim a coluna RG. Então eu posso fazer dos dois jeitos, criar do modelo banco e ter o banco pronto e criar um modelo. Bom, pessoal, então essa aula fica por aqui e até a próxima.